Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório. Olá, você que nos ouve, quero iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, na certeza de que o bom Deus estará sempre conosco. Eu sou Adilson Maris, da Comunhão Espírita de Brasília, e aqui comigo está Ricardo Honório, do Grupo Espírita Peixotinho, também de Brasília. Hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 1 do livro 2, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, quando abordaremos o tema mundo normal ou primitivo, que está contido nas questões de número 84 a 87 de O Livro dos Espíritos. Meu caro Honório, amigo, seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Obrigado, Maris, obrigado, agradeço o convite. É sempre uma satisfação estar aqui para conversar contigo e com esses amigos, esses irmãos que nos ouvem, por intermédio da Rádio Comunhão. E nós, como havíamos falado, estamos adentrando aí, já falamos um pouquinho da origem e natureza dos espíritos, no livro 2, e agora a gente vai falar do mundo normal primitivo. Pouquíssimas questões, mas com certeza com grandes temas para a gente abordar e aprofundar, nem tanto, mas ter uma palavrinha com os nossos ouvintes. A primeira questão nos trata assim, Honório. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Olha a pergunta de Kardec, quer saber se os espíritos pertencem a um mundo completamente diferente do nosso, à parte, né? Uhum. Fora daquele que a gente está vendo, esse mundo material. Interessante a pergunta dele. É interessante. Naturalmente, a gente leva a entender que seja diferente. Não vemos aqui a resposta ainda, mas considerando que os espíritos ainda é uma espécie de tabu para nós, de maneira geral, não mais os espíritas, mas os demais irmãos, é um tabu ainda falar de espírito, como é que é, onde é que eles ficam, como é que eles são. Onde é que eles moram, né? Onde é que eles moram. E eu acho que só por isso a gente já imagina que eles ocupem efetivamente um mundo à parte, uma dimensão, pelo menos, diferente da nossa. Mas vamos ver a resposta? Vamos lá. A resposta que os espíritos nos trazem é sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, ou seja, eles constituem um mundo à parte, sim, eles constituem um mundo à parte, que é o mundo dos espíritos, ou das inteligências que não estão incorporadas, ou seja, incorpóreas, ou seja, que não se utiliza dessa estrutura física da qual nós agora estamos nos utilizando, que estamos encarnados, espíritos, no plano material. E o que a gente pode tirar, então, dessa grande resposta que ele nos dá, que o plano espiritual é um plano à parte? Eu fico me perguntando aqui, Ricardo, que na época, hoje, nós temos uma gama de livros, principalmente quando a gente inicia o processo, vamos dizer assim, da abertura do que é o plano espiritual, quando André Luiz nos traz por meio de Chico Xavier e depois por meio de tantos outros autores espirituais e médiuns psicográficos. Mas na época do Kardec não havia essa informação, essa gama de informação. Então, até mesmo com essa resposta, ela nos chegando, sem a gente ter toda essa infraestrutura que hoje a gente tem do conhecimento do mundo espiritual, até para você se abstrair e chegar a um entendimento, você já, né? Então, tem um mundo à parte. Ok, mas como é que é esse mundo à parte? E aí? Como é que funciona? Maris, cada vez mais, a cada questão que a gente lê, a cada resposta que a gente lê no Livro dos Espíritos, eu pelo menos aprendo a admirar mais e a respeitar mais o Kardec. Uhum. Para nós é relativamente fácil tratar dessas questões quando a gente tem aqui o Livro dos Espíritos com perguntas e respostas esclarecedoras, quando nós temos toda a série de livros do André Luiz, Sim. que esgarçou o mundo espiritual para todos. Hoje só não conhece essa realidade espiritual quem não quer ou quem, por alguma razão, foge dessa realidade. E o Kardec penetrou este mundo partindo, aparentemente, do nada. Uhum. E chegou ao ponto em que chegou.
Mas como é o propósito deste programa, que é levar minimamente que seja informações para os nossos ouvintes, eu convido os ouvintes a refletirem sobre essa situação. A partir dessa pergunta, né? Os espíritos constituem um mundo à parte? Sim, eles habitam o mundo dos espíritos. E que nós de maneira geral, que a gente se habitue a começar a pensar nisso. Isso. Aprendamos a viver um pouco fora dessa matéria que nos prende. Se a gente observar, nós vivemos aprisionados a essa matéria, né, ao corpo, e para a gente ter uma ideia dessa prisão, basta a gente querer chegar no lugar mais distante, que a gente já sente a dificuldade. Isso. Se não tiver um carro rápido, demora a chegar. Demora. Então é uma prisão para o espírito. E sabendo que nós somos espíritos, iguais a esses espíritos que habitam esse mundo dos espíritos que ele fala aqui, e que tem a liberdade que eles caracterizam o habitar. E aí a gente pode raciocinar uma outra dimensão. Uma outra dimensão. Então eu convido a todos a pensarem assim, por que eu estou nessa dimensão aqui, aprisionado? O que é que eu preciso fazer para habitar também este mundo de liberdade? Talvez você esteja pensando, não necessariamente o mundo de liberdade, porque como nós citamos o André Luiz, ele nos traz o mundo que é habitado pelos espíritos, conhecido como umbral, que não tem muita liberdade. Isso. Então, tanto quanto de certa forma, aprisionados, se não a matéria, mas as deficiências morais que eles mantêm naquele ambiente. Mas consideremos que nós, ao partirmos da vida material, possamos adentrar um mundo melhor. Então, esse meu convite é para que a gente pense nisso. Não pensemos que ao desencarnarmos nós vamos para o umbral, porque isso assusta. Pensemos em, ao desencarnarmos, ir para esse mundo dos espíritos, mas de espíritos felizes. E aí, respondendo à pergunta que eu fiz agora há pouco, o que é que eu preciso fazer para isso? Aí entra a razão da existência deste programa e de vários programas aqui da Comunhão Espírita, que é nos levar a pensar e repensar a nossa condição de espírito em evolução e nos dedicarmos a essa evolução, para que possamos, quando chegar a nossa hora, habitar esse mundo da maneira como ele vai nos dizer nas perguntas seguintes. Mas eu queria explorar um pouco mais, viu, Honório, na seguinte questão. Porque para nós, e como você bem lembrou, já está muito bem desenhado pelo tempo de estudo que nós dois já possuímos, pelos livros que a gente já leu, vamos dizer assim, para ofertar uma gama maior de compreensão. Mas para aquele que não conhece a doutrina, que está nos escutando, quantas vezes as pessoas falam assim, não, quando eu morrer eu vou para o céu. Aí eu vou ficar em cima de uma nuvenzinha, né? Um anjinho, uma arpinha, eu terei asas, estarei voando, né? Ou eu irei habitar pela minha falta de, vamos dizer assim, de bondade no coração, pelas coisas que eu não fiz pelo bem, eu vou para o arder no fogo dos infernos, vou ficar lá queimando num caldeirão. E cria-se, porque a própria, vamos dizer assim, imaginação do homem, ela é muito fértil, e a gente cria aqueles cenários, vamos dizer assim, angelicais ou aqueles cenários diabólicos. E esse mundo dos espíritos que é retratado nessa pergunta e nessa resposta, é um mundo muito idêntico, como a espiritualidade nos diz, o nosso mundo hoje, corpóreo, esse mundo que a gente vê, que a gente sente, é uma réplica, né, do mundo espiritual. Então, quando você diz, o que é que eu devo fazer para habitar, eu queria lembrar para os ouvintes, e até mesmo informar os ouvintes, lembrar para aqueles que já conhecem e dar informação para aqueles que estão recebendo pela primeira vez, que nós já pertencemos a esse plano. Nós estamos temporariamente no plano material, mas nós viemos de lá, do plano dos espíritos, né? É onde é a nossa verdadeira morada. Então, nós estamos numa viagem, aqui reencarnamos, e pegamos essa estrutura física para cumprirmos uma tarefa. Nessa tarefa a gente vai ter o processo de reparação, de reconstrução, de provas, né? E de, quem sabe, missões. Então, nesse aprendizado, no mundo do que ele coloca aqui, então, como eu vou pensar o mundo dos espíritos? Não precisa ir muito longe, basta olhar à nossa volta. Quem teve a oportunidade de assistir o Nosso Lar? Uma cidade com um aspecto um pouco futurista, mas existem diversas outras cidades no plano espiritual. Existe escola, existe transporte, existe casas, existe famílias, né? Existe hospitais,
existe vida. Então, existem animais, existem flores, existem jardins, existem campos de música. Então, só temos que pensar o seguinte: quanto melhor nós formos, nós vamos habitar um local também melhor, com a estrutura melhor, onde o amor se faça mais presente. Então, não vamos buscar uma nuvenzinha que nós vamos ficar lá no alto. Vamos olhar à nossa volta e dizer assim: eu quero uma cidade melhor para mim. Então eu começo, até mesmo no plano espiritual, eu tenho que mudar agora para que eu habite uma cidade melhor também, para que eu tenha a oportunidade de receber o passaporte para um plano espiritual melhor. Por isso que a pergunta, na época de Kardec, quando ela veio, a gente tinha que vamos dizer assim, abstrair muito mais o pensamento para compreender do que hoje. Para conseguir entender alguma coisa. Algo a mais, né? Mas olha, eu queria dizer, Marisa, que você foi intuído nesse seu comentário. Ao ler a pergunta e a resposta, eu estava indo numa outra linha de raciocínio, como se a gente estivesse conversando aqui nós dois, esquecendo um pouco dos ouvintes. E você foi perfeito. Levar para os nossos ouvintes, claro, eu estou me referindo àqueles que não têm uma certa familiaridade com a doutrina espírita, para perceber isso. E você lembrou bem, o filme Nosso Lar, que é um início perfeito para quem quer entender alguma coisa do mundo espiritual. É bom. E melhor ainda se a pessoa se interessar em ler o livro do mesmo título, Nosso Lar. Que o filme ele não retrata nem 40% do livro. O livro é bem mais amplo. Muito bom a sua colocação. Então vamos avançando, a gente vai para a questão 85, onde a pergunta é o seguinte: na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Você falou uma frase conhecida entre os espíritas, né? Que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Por essa resposta, percebe-se que o principal está lá. E nós aqui, como você bem falou agora há pouco, estamos aqui passando uma chuva. Passando uma chuva para aprender a nos melhorarmos e adquirirmos o direito de habitar esses mundos melhores do lado de lá, digamos assim. Né? Mas você quer ler a resposta? Vamos ler a resposta. A resposta fala assim: o mundo espírita, ele preexiste e sobrevive a tudo. Na hora que ele fala assim, preexiste e sobrevive a tudo, isso nos dá uma gama de podermos viajar no nosso raciocínio, principalmente para os tempos atuais, quando a gente pega nos últimos 40, 50 anos, que as pessoas estão muito preocupadas com o final dos tempos, com o final do mundo, né? Aí a gente recebe uma resposta dessa assim, ela é alentadora, né? Saber que o mundo espiritual ele é mais importante do que o mundo material, e ele preexiste e vai viver depois de tudo isso. Sobrevive a tudo. Sobrevive. E como você falou mesmo, é um bálsamo. Talvez não seja um bálsamo para aquelas pessoas que ainda alimentem um certo orgulho, uma certa vaidade com relação à exaltação das formas físicas, da beleza física, do corpo físico. Talvez para essas pessoas não seja tão bálsamo. Mas para quem já entende a supremacia da vida espiritual sobre a vida material, realmente é um bálsamo. Porque pensar que qualquer coisa possa me destruir fisicamente, não vai jamais me destruir essencialmente. A minha essência, a nossa essência, ela é indestrutível. E por mais desgraças, digamos assim, que possam ocorrer sobre a Terra do ponto de vista material, a essência sempre sobreviverá e continuará a sua existência nesse mundo espiritual. Por isso que ele fala, né? Sobreviverá a tudo, né? Então, se preexiste, ou seja, nós já existimos antes de estarmos aqui. Nós estamos num plano, numa outra dimensão, os espíritos habitam uma outra dimensão. Estamos vindo para uma escola, para um aprendizado, estamos imersos nessa estrutura física para colocarmos todo o nosso aprendizado, tanto que foi adquirido em vidas anteriores como no próprio plano espiritual. A partir do momento, então, que pré-existimos, então esse mundo, ele por ser o mais importante, ele tem que ser mais aprimorado do que o que nós estamos aqui. Então é uma coisa que já nos dá um grande alento. O plano espiritual, ele é mais aprimorado. E mais do que nunca, quando ele fala assim, preexiste e sobrevive a tudo,
para que as pessoas percam esse medo dos alarmistas que aí rondam, né, televisões, rádios, estão preocupados de querer vender uma salvação. Você lembrou bem, nós somos indestrutíveis. O Espírito ele é criado, uma vez criado ele é infinito, né, eterno só Deus, né? Sempre existiu, sempre existirá. Então, uma vez criado, sempre existiremos, jamais vamos deixar de existir. E a própria ciência calcula uma existência para o Sol, calculada em bilhões de anos aí a existência do Sol. Quando passa esses bilhões de anos e o Sol deixar de existir, a Terra deixar de existir, nós continuaremos a existir como espírito e iremos ter novas funções em outras moradas na casa do Pai. Olha que maravilha. Então é uma resposta que nos engrandece como seres, saber que Deus é Pai e falar assim, olha meu filho, você está na Terra, vai fazer uma missão lá, uma aprovação, uma reestruturação. O tempo for necessário, né? O tempo for necessário. Né? Então o mundo dos espíritos, esse mundo é o mais importante. E para que fique claro, quando a gente fala desse mundo dos espíritos, deve-se entender que estamos extrapolando o planeta Terra. Sim. Né? Isso. O mundo dos espíritos, ele habita o universo. A Terra, basta estudar um pouco de astronomia para saber que a Terra é um grãozinho de areia nessa imensidão do universo. Com certeza. Já é um grãozinho de areia na imensidão da nossa Via Láctea, que é uma dentre tantas que existem, com certeza. dentre tantas galáxias. Falar nisso rapidamente, não vou me deter muito por causa do nosso tempo. Eu estava assistindo um programa sobre a criação do Hubble e das possibilidades que ele, ao longo do tempo... O Hubble do telescópio. O telescópio Hubble. Que ele foi atualizado com o tempo, né? Então eles fizeram uma experiência, eles pegaram o Hubble, apontaram para um ponto escuro do universo onde não tinha nada, onde não se via nada. Ou seja, ali se olhava e com tudo que eles já tinham pesquisado, ali não tinha nada. Ficou-se uma semana o Hubble apontado para aquele ponto. No ponto que o Hubble marcou, quando eles foram revelar, buscar as fotografias, tudo que estava vendo, tudo sendo processado, naquele ponto existiam bilhões de galáxias. Coisa absurda. Né? Aí a gente para assim, meu Deus do céu. Né? Não cabe na nossa cabeça. Não cabe. Assim, aí as fotografias que eles estavam mostrando ali foi uma coisa maravilhosa. Não se entendia, não se via nada, só se viu porque tinha aquela máquina que apontou-se para um ponto escuro que não apontava nada, como se existisse nada. Aí a gente vê... Aí você vê, Maurício, se a gente acabou de concluir aqui que não cabe na nossa cabeça essas coisas que a gente está falando, imagina colocar na nossa cabeça o Criador de tudo isso. Pois é. Então vamos. Aí vamos à questão 86 e fala o seguinte: o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Isso é uma pergunta fantástica. Assim, se não existisse a Terra, se não existissem esses corpos para nós, e aí? Continuaríamos a ser o que somos. Espíritos? Né? Espíritos. Tendo experiência em um outro plano. Num outro plano, de outra forma. Em outros instrumentos, porque o nosso corpo, como tudo que temos na Terra, são instrumentos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Interessante, viu, Honório? Quando eu comecei quando ainda eu era neófito na doutrina espírita, no conhecimento espírita, neófito é iniciante. Iniciante, novinho tá ainda, aprendendo. Eu me perguntava, quando eu li o livro O Nosso Lar, que o André Luiz, ele estava desencarnado, então ele dorme, ele deixa o corpo físico dele lá no nosso lar e é alçado para um encontro com sua mãe. Aí eu me perguntei, ele está morto? Ele sonhou, o espírito foi, o corpo ficou, mas o corpo dele não tinha... Ele não tem mais corpo. Ele não tem mais corpo. Entendeu? As coisas como... Aí a gente, no início, né? Você faz uma bagunça danada na cabeça. Então, para quem quiser entender mais sobre esse comentário do Mariz, é bom que estude o perispírito. O perispírito, né? Tem um livro, o perispírito do Zimmermann, que é interessante. Então, quem se interessou por essa temática que o Mariz levantou aqui agora, estude perispírito. É só para a gente entender o seguinte, é que eu vou fazer um comentário que vem muito a calhar com essa questão
que ele pergunta, né, se o mundo corpóreo deixasse de existir, como é que nós ficaríamos? Mas antes de eu fazer vamos ler a resposta, antes de eu fazer o comentário? Ele fala assim, eu vou repetir a pergunta. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Aí como resposta, sim. Eles são independentes, no entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, eles são independentes, mas estão interagindo um com o outro. Interagindo é assim, eles estão trocando informações o tempo inteiro. O plano de lá se comunica com o plano de cá. E o daqui se comunica com o plano de lá. Independente de o plano de cá ter consciência disso. Isso. Independente de termos consciência disso. Né? Perfeito. Porque aqueles que nos ouvem agora e estão dizendo assim, mas esses caras estão malucos, estão falando uns negócios aí que não tem nada a ver. Né? Mesmo para esses, a interação existe. Com certeza. Eles interagem por intermédio da influenciação, intuição, né? Da intuição, os sonhos que temos à noite, quando dormimos, que o espírito, independente de acreditarmos ou não, ele se desprende e vai a esse mundo e vai interagir com outros desencarnados lá, e inclusive interagir com encarnados que também estão em desprendimento. Então, independente, amigo, de você acreditar nisso ou não, você faz parte desse processo e está interagindo com esses mundos. Sim, mas aí resgatando aquilo que eu estava querendo falar, quando eu li a resposta, que aí eu brinquei com o André Luiz deixando o seu corpo perispiritual indo. E quando a gente fala mundo dos espíritos, e a gente vai ver da forma e ubiquidade do espírito depois, o mundo espiritual, ele não vão se confundir, vamos lá, ele é essencialmente um mundo material. Porque quando a gente pega os elementos do universo, nós temos Deus, o espírito e a matéria. O que é Deus é Deus. O que é espírito é espírito. O que é que resta no mundo? Matéria. Aí a gente vai pegar, que nós vamos estudar isso, a matéria mais elementar existente no universo, que se chama fluido cósmico universal. É a matéria mais primitiva. Ela permeia, nós todos estamos mergulhados no fluido. O nome já diz, fluido cósmico universal. Então, esse fluido, ele, ao passar por diversas transformações, ele habita as inúmeras, as infinitas camadas em que o espírito está. E uma das camadas que o espírito vai estar é a do plano espiritual, quando aquele envolto ao nosso planeta, ao nosso orbe, ao nosso sistema solar, à nossa galáxia. Então, é para que os nossos ouvintes não se confundam. Então, a matéria mais material é a nossa. Mais densa. Mais densa. Que é essa aqui. Vou até bater, ó. Né? Essa é a matéria, os espíritos nos dizem que essa é a matéria mais densa em que nós possamos habitar. Mas, quando nós desencarnarmos, nós ainda vamos interagir com um plano material que é como fosse uma outra dimensão. Isso é para nós irmos mais adiante. Estou jogando um pouquinho de confusão na cabeça dos nossos amigos para eles pesquisarem. Então, nós vamos interagir nesse plano espiritual, mas que, na essência, é um mundo material que a gente utiliza falar de quintessenciado, ou seja, da quinta essência, uma coisa muito mais purificada, muito fluídica. Mais fluídica, né? Então, por isso que quando se deixasse de existir essa estrutura, nós temos toda uma outra estrutura espiritual que a gente não vê em outra dimensão, onde nós iremos habitar, que nós estamos interagindo, estamos conectados também com eles. E com um arcabouço material necessário e compatível com o ambiente. Com certeza. Vamos para a última questão, porque o nosso tempo está andando. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? O problema dessa questão é o circunscrita, né? Saber se eles estão delimitados num determinado espaço. Isso é pergunta de quem está no mundo material denso, né? Isso. Se nós estamos aqui delimitados a isso, estamos delimitados às nossas salas, à nossa cidade, aos nossos países, enfim, ao nosso planeta. Sim. E os espíritos estão limitados também?
Será que os espíritos que habitam a Terra, eles estão presos à Terra? E os que habitam Marte, os que habitam outros planetas? Eu estou botando mais lenha nessa fogueira, né? Com certeza. Para que a gente pense nisso. Ou será que os espíritos, quando desencarnados, têm uma liberdade maior? E o que... Aí eu completo essa sua pergunta com a outra pergunta. O que é que dá ou fomenta essa liberdade? Porque alguns podem ter a liberdade de sair da circunscrição e outros não terem esse passaporte. E vamos mais além. Nós já falamos agora há pouco que o mundo material, esse que nós ainda estamos, ele é uma cópia do mundo espiritual. Isso. Aqui, nós temos liberdade ou nós estamos circunscritos? Nós estamos circunscritos. Mas temos uma liberdade relativa. Exato. Não é? Se nós somos uma cópia, estou dando aqui uma dica para você que está nos ouvindo, tentando acertar a resposta, né? Se nós somos uma cópia do mundo espiritual e nós temos aqui uma liberdade relativa, podemos entender que no mundo espiritual tenhamos também uma liberdade relativa. Isso. Agora, enquanto nós aqui na Terra temos uma liberdade relativa, mas o ser humano habita toda a Terra, podemos entender que no mundo espiritual há uma liberdade relativa, mas todo o espaço é ocupado por espíritos. Com certeza. Agora dê a resposta. Vamos na resposta aqui. Então, faça a pergunta de novo. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sobre vós sem o perceber. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a realização dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, tá vendo? Pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Assim como aqui na Terra. Pois é. É interessante, fica aí, vamos dizer assim, uma série de questionamentos que a gente fez, de comentários, as pessoas devem ter ficado com algumas dúvidas, mas a essência é isso, é instigar. Lembrando que a essência do nosso programa é isso, né? Não é dar respostas feitas, mas é instigar ao pensamento, à reflexão. Isso. Meu caro Ricardo Honório, nosso tempo é chegado, gostaríamos de continuar mais. 5 pequenas questões que voaram em meia hora. Quero agradecer aos nossos ouvintes por estarem ligados na Rádio Comunhão Espírita de Brasília e deixar o nosso próximo encontro já agendado, quando continuaremos o estudo do capítulo 1 do livro 2, do segundo livro, né? E falaremos sobre a forma e ubiquidade dos espíritos. Não percam, né? Lembrando que suas dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail radio@comunhãoespírita.com, que na medida do possível nós responderemos nos programas seguintes. Felicidades a todos e muita paz. Muito obrigado, Honório, mais uma vez. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, com Adilson Maris e Ricardo Honório.